esse é o 23º episódio, com esse tema tremendo, né? O plano da salvação. Irmã Maria Pacheco, quer trazer uma palavra aí para dar também já se despedir do povo e trazer uma palavra rápida, fica à vontade. Tá certo. Dá a palavra rápida, É, porque a salvação, a respeito desse arrebatamento, tem muitas coisas, né, amado, para a gente trazer assim. Mas eu vou trazer umas coisas pequenas aqui, mas eu vou trazer logo um conselho aqui, que está em Hebreus 3,14, que diz, porque Hebreus 3,14, porque nos tornamos participantes do Machia, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Lembre que foi dito àquela igreja de Éfeso, né? Que ele ali estava esfriando, aquela igreja estava esfriando. E não, então, tornamos participantes, né? Se retivermos até o fim. Então, eu poderia trazer até, mas depois eu vou trazer a respeito da igreja de Filadélfia. Eu vou trazer aqui um pouco que eu acho que tem muito a ver, que nos refere que vai haver um arrebatamento aqui em Juízes 1. Juízes 1 diz assim, isso sucedeu depois da morte de Alcha, que é filho de Nu, né? Que não é Josué, porque ele tem o mesmo nome do Salvador. Depois da morte desse Alcha, que os filhos de Israel perguntaram a Ial, dizendo, quem dentre nós subirá primeiro aos cananeus para pelejar contra ele? E disse Ial, Ialdá subirá primeiro. Eis que entregarei esta terra na sua mão. Então, aqui a gente já vê que Aldá vai subir primeiro ali e ele vai entregar aquela terra na mão de Aldá. Quando a gente chega aqui em Oséias, amado, eu acho tremenda essa passagem aqui, quando Ialcha sempre com Ialdá, sempre teve assim uma benevolência muito grande, que dali viria o quê? Que ele prometeu que viria um rebento de Jessé e queria reinar para sempre, que isso se manifestava em Ialcha. Aí aqui, quando chega em Oséias 1,7, ele diz assim, mas a casa de Eldá me compadecerei e os salvarei pelo Iá, o seu Criador, pois não o salvarei nem pelo arco, não vai haver guerra, ele está dizendo aqui, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. E aqui será chamado o quê? Aqui será como uma promessa de salvação, de arrebatamento. Não vai ser por guerra nem por nada. Vai ser ali nem pelo arco. Quando a gente chega aqui em Zacarias 12:7, ele diz assim, e ao salvará primeiramente as tendas de Aldá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Alxalã não seja exaltada sobre Aldá. Porque fala que e Efésios congregará todos em Aldá e irá salvar ali. Louvado seja Ial dos exércitos. A gente sabe que ele diz assim, em Salmo 91, né? Aquele que tão engrandecidamente me amou, também livrá-lo-ei. Aleluia, louvado seja Ial. Deixa eu abrir aqui que fica melhor. A gente sabe de Salmo 91:14, ele aponta também aqui, ó, desse livramento. Ele diz assim, porquanto tão engrandecidamente me amou, também livrá-lo-ei, pô-lo-ei no alto retiro, em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Então, a gente vê já uma promessa aqui também. E quando a gente vê aqui na igreja de Filadélfia, a gente vê uma promessa também aqui. Aqui 3:8, e a igreja, o anjo da igreja de Filadélfia. Né? O que abre, ninguém fecha, o que fecha, ninguém abre. Conheça as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, ele diz que fareis os da sinagoga de Satanás, que diz e Aldim não são, mas mente, farei que venha e se prostre diante de teus pés, saiba que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que vencer, farei coluna no meu templo, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o meu nome, o nome do meu do Criador Ial, o nome da cidade de Ial, e a nova Ialxalã, que desce do céu do meu Ial, e também o meu novo nome.
Então, aqui ele faz essa promessa também deste livramento. E também, se a gente for para Hebreus 11, a gente também vai ver isso, essas testemunhas aqui. Isso é um caso muito sério aqui, que o pessoal pensa que é Moisés e Elias. Eu não acredito que seja Moisés e Elias. Porque essas testemunhas são a congregação de Al e a igreja de Alcha. Porque se Moisés e Elias fossem falar naquela época, só para eu dizer um pouco aqui, Moisés e Elias esteve ali. Moisés e Elias esteve ali, mas qual foi a palavra que El disse? Ele disse, é bom que a gente está aqui fazer uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias, e ele vai dizer assim, ele disse assim, uma nuvem cobriu e disse, este é meu filho, aí ele ouviu. Oi, não era vez de mandar? Podia ter mandado ali. Porque só iria usar Moisés e Elias no final e não ia lá. E nós, para se converter, nós precisamos de que Moisés e Elias viessem a nós? Não, nós gentios. Nós temos as palavras dos profetas como a luz. 2 Pedro 1 diz que deve estar atentando a mente como uma luz que clareia. Por isso que ele diz que não devemos desprezar essa profecia. Então, a gente teve que ter essas palavras dos profetas como uma luz. Não é o tempo dele voltar, eles tiveram o tempo dele. E esse Elias também já disse que ele já veio. E Elrana veio. Quando aponta lá em Malaquias, não está apontando para Elias, não. Ali está apontando para Elrana Batista. Está apontando que é ele que viria para preparar o caminho de Deus. E quando Elcha vem, Elcha disse, esse Elias já veio, e tu não deste crédito. Que foi, e Elrana veio no mesmo ruá de Elias. Lá em Malaquias 1, as pessoas querem mostrar ali em Malaquias como fosse Moisés e Elias. Mas ele veio no mesmo ruá de Elias, como é um ruá só que o Pai tem dado, como tem dado a nós. E se a gente for ver todo esse aqui, ele vai dizer essas duas testemunhas, que elas ficaram 3 anos e meio, e ele fala ele fala muito aqui, se eu for ler Apocalipse 11, eu vou trazer muita coisa aqui agora, mas o tempo é pouco, a gente vai ver que ele fala tribos, nações e línguas, ele também fala ali. Ele fala ali de muita gente, que são essas testemunhas, né? Inclusive, eu trouxe isso em Amanhecendo em Alcha, e a gente trouxe com muitos detalhes algumas coisas, ainda tinha mais detalhes para eu esclarecer a respeito dessas testemunhas, que somos nós, que estamos testemunhando de Alcha, que semeei testemunha, tanto em Samaria, na Judéia, trouxe várias passagens que nós somos testemunha, que Shaolo foi testemunha, e várias passagens que aquele povo que fez, como Elias fez descer fogo do céu, várias passagens caminhando, que foi também testemunha de Deus. Então, amado, e ele vai dizer, sobe para cá com essa testemunha. Depois que ele deu o ruá, depois de 3 dias e meio, não é 3 dias contadinho não, amado. Um dia como 1000 anos. Então, ali ele disse, sobe para cá. E ali foi quando é que sobe para cá? Quando recebeu o ruá, que teve vida, e depois ele vai dizer, sobe para cá e subiremos. Louvado seja Ial dos Exércitos. Então, amado, esta mensagem, desde já agradeço, uma boa noite a todos, Xalaim de Alcha. A gente temos que ler com muita diligência e procurar as concordâncias no Ruá Kadosh, né? Como diz assim, conferindo coisas do Ruá com do Ruá, né? Não criando na cabeça uma coisa. Se tiver ali no Ruá, a gente vai. Se não tiver, a gente tem que trazer uma coisa encaixando no outro. Louvado seja Ial dos Exércitos. E quiser pesquisar e ver estudos sobre assuntos pertinentes ao que está sendo trazido aqui, vamos indicar alguns canais e redes sociais que falam sobre. São esses: pelo YouTube, canal Atalaia de Al, ou acesse o site www.atalaiadeal.com. Canal Virgens Prudente com a irmã Vânia. Também temos pelo YouTube o canal Guerreiros de Al com o irmão Tiaguinho. Pelo Telegram temos a opção Grupo Filadélfia Viva, um grupo abençoadíssimo, excelente para recepcionar aqueles que estão começando e que estão precisando de imersões. Um canal com atividade pelo dia todo, orações, intercessão, lives temáticas, louvores, estudos e vigília, tudo para a honra e glória do nosso Criador. Temos também a opção pelo Facebook, digite na lupa Ial e Alcha, a salvação dos que creem. E vai cair num grupo também ali do irmão Roberto Flávio, abençoadíssimo, esse que está conosco aqui.
Louvado seja Yahweh. Temos também ainda, meus irmãos, a obra da caridade, a Focate, uma obra para a ajuda dos irmãos em Yahshua Mashiach que necessitam de um socorro bem presente, né? Então, tem esse grupo, Obra da Caridade, que está sempre ali dando uma mão ali, ajudando os irmãos, dando o socorro, né? Então, para quem sentir no coração de dar uma ajuda, tem o QR Code que está aqui do lado para a Pix, que cai direto na conta da Obra da Caridade com o grupo Afocate. Ainda fica uma observação, meus irmãos, que todos os grupos anunciados aqui fazem um trabalho independente, apesar de sermos irmãos em Yahshua Mashiach. Tá bem, meus irmãos? Cada grupo faz o seu trabalho, então é independente. Nós aqui só estamos anunciando para dar opções para cada um de vocês, ouvintes que estão e podem estar nos seguindo aqui. Louvado seja Yahweh. Então tá, meus irmãos, vamos voltar rapidinho, porque esse podcast está tremendo demais e a gente não pode perder um minutinho. Louvado seja Yahweh, vamos para cima.